trabalha intensamente nesse grupo, né? Então tem uma vivência bem comum, bem semelhante à nossa, né? E a gente tem a mesma formação do ICEF e tudo mais. Então nós vamos agora deixar vocês trazerem perguntas que tenham interesse sobre sessão mediúnica. O que acontece, por que acontece, o que se faz, quando vai, quando não vai. Já há algumas perguntas previamente enviadas, para que não fique aquele silêncio, né? De repente, na internet, tem branco, ninguém está perguntando nada. Então, tem perguntas ali para ir motivando, mas as preferências são de vocês. É só levantar o dedo e pedir o microfone, porque senão o pessoal lá fora não escuta, né? Então, vamos lá. Helena, o que você tem aí anotado? O que é uma sessão mediúnica espírita? Tá. Bom, antes de mais nada, boa noite. Sou o Ricardo, esqueceu de mencionar que eu sou argentino, né? Por caso não... Ninguém é perfeito. Desculpa. E do Boca Juniors, né? E torce Boca Juniors também. Mas é um prazer estar aqui compartilhando esse momento. Então, fiquem bem à vontade assim, de perguntar, interagir, questionar, porque a ideia é essa mesmo, né? Entender de dentro para fora, né? Que se faz numa reunião mediúnica, como funciona, quais são os papéis, enfim, as dúvidas que alguém que talvez queira saber alguma informação, esse é o momento, e fiquem bem à vontade para isso. Inclusive, cada casa tem algumas peculiaridades. Isso. Então nós vamos enfocar como nós no ICEF vemos a sessão mediúnica, como nós trabalhamos, tá? Pequenas peculiaridades, né? Isso. Assim, é bem esclarecido, porque eu não tenho conhecido assim tantos outros trabalhos, mas sei e tenho participado de algum outro trabalho que eventualmente tem características um pouco diferentes. Até na Argentina. Até na Argentina, né? E nem melhor nem pior, são diferentes, são formas às vezes peculiares de tentar fazer o mesmo trabalho, porque afinal a reunião mediúnica, o trabalho de reunião mediúnica é o trabalho onde o contato com o plano espiritual é mais assim, mais objetivo, é mais evidente, né? Todo o trabalho de casa mediúnica tem interação com equipes espirituais. Passes, por exemplo, a maioria toma passes numa casa espírita. Vocês veem a parte física, que é o trabalhador dando passes, o ambiente, a música, mas por trás de tudo isso existe uma equipe espiritual ministrando energia, organizando os ambientes, organizando aquilo que a gente não vê. Na sessão mediúnica, esse contato é mais explícito. Há um trabalho em equipe, onde é um contato a manifestações, os espíritos, digamos assim, os trabalhadores da equipe espiritual se comunicam conosco, eles falam conosco, se expressam conosco, dão espaço para espíritos sofredores, aqueles que são atendidos, também se manifestem, coloquem seus pontos. Então existe uma interação muito mais concreta na sessão mediúnica, né? Então esse é o trabalho em casa espírita, onde esse contato é mais intenso, né? Então, basicamente, o trabalho de sessão mediúnica consiste no atendimento a espíritos normalmente sofredores, com uma combinação de trabalho de equipes físicas e equipe espiritual. Não sei se isso esclareceu, né? Mas basicamente esse é o foco de uma sessão mediúnica numa casa espírita. Lembro que é para questionar, indagar, a reunião é para isso. Tá? É só levantar o dedo e pedir o microfone. Continuando agora, né, agora especificando, como é que é uma sessão mediúnica de desobsessão no ICEF? Tá. Bem lembrado, no ICEF, né? Porque cada lugar tem, às vezes, pequenas adaptações. Uma reunião de desobsessão, todo mundo sabe o que é uma obsessão ou uma desobsessão? É bom dar uma recapitulada, porque alguém pode ser novo, né? Para deixar bem mais claro, né? Uma obsessão, basicamente, como alguma vez o Ricardo definiu muito bem,
é uma ação mental, né, de um ser sobre o outro, né, é uma influência de uma mente sobre outra. Negativa. Né, e negativa. Influência negativa é uma mente sobre outra. Essa influência nós conhecemos assim mais assim claramente no nosso dia a dia. E alguém falando uma fofoca, alguém dizendo, né, faz aquilo, faz o outro, talvez com alguma maledicência, né, com alguma má intenção, né, isso é uma obsessão no nosso plano, no nosso ambiente. No plano espiritual ocorre mais ou menos da mesma forma. São entidades, são espíritos, né, que por diversos interesses, objetivos, situações de vingança, de ódios, enfim, que têm a sua história, querem de alguma forma influenciar negativamente uma pessoa. E isso gera impactos, às vezes problemas psicológicos, emocionais, naquela pessoa que do nada começa a se sentir mal, né? Começa a ter uma sensação de mal-estar, né? Saudade, dor, raiva de alguém, né? Tristeza, né? Exagerada, sem motivo nenhum, né? Então esse é um sintoma clássico da existência de uma obsessão, né? Há outras causas, não é que esse sintoma determine que é uma obsessão, mas é o que ocorre normalmente. Quando existe um processo obsessivo, há uma situação espiritual que está influenciando uma pessoa, existe o trabalho dentro de uma reunião mediúnica, que é o trabalho de desobsessão, que nada mais é do que tentar resolver a situação que tenha gerado esse comprometimento, esse vínculo negativo. Exemplo, alguém quer prejudicar uma pessoa porque no passado, né, aquele espírito que hoje quer prejudicar também foi prejudicado, né? Ninguém se envolve num processo obsessivo, ninguém tem um ódio, tem alguma intenção negativa contra alguém por nada. Isso tanto no nosso plano quanto no plano espiritual. Então, dentro de uma reunião mediúnica, o que se faz dentro de um processo de desobsessão, o que é? Tentar resolver essa história, mostrar outros lados, mostrar que houve equívocos, mostrar que é uma situação que explica da melhor forma, a melhor forma de resolver aquilo, né, para terminar com aquele processo. Que esse processo leva problemas à pessoa encarnada, a pessoa que sente essa influência, e também o espírito que está aí perdendo tempo, poderia estar dedicado a outras atividades, ser feliz, se reunir com seres queridos, e no entanto está ali basicamente perdendo tempo, se envolvendo com uma situação negativa. Inclusive, né, Salinas, nós costumamos mostrar muito para esses espíritos obsessores que quanto mais ele persegue o indivíduo, mais agrava a situação dele, porque a energia negativa que ele emana, que ele produz, ela sempre retorna para ele. Então, frequentemente, ele já está com lesões físicas no corpo espiritual, deformidades físicas, desequilíbrios energéticos importantes. Então, muitas vezes, ele não se flagra disso. Então, é muito comum a gente plasmar, chama-se ideoplastia. Depois você vai falar sobre isso, né? A gente plasma assim um espelho mentalmente para ele olhar bem de perto. Olha como está seu rosto, entende? Então, muitas vezes ele nem percebe, porque ele vai se lesionando. Quanto mais ódio ele tem, mais energia de perseguição, de vingança, mais aquilo vai retornando para ele, mais ele vai se deformando, tá? E vai aumentando o seu sofrimento. Então, a ideia que eles têm é de cobrar alguma coisa que foi feito para eles no passado. Mas para isso a gente mostra para eles que a própria lei da natureza se encarrega da pessoa de resolver isso, né? Então ela vai reequilibrar de outra forma. Ela não precisa que ele faça justiça. Se comprometer com isso, né? Isso, comprometer com isso. Cria um compromisso dele mesmo, né? Alguém quer
cobrar, se vingar, né, dessa situação dolorosa para ele, né? Ele tem seus motivos, suas razões, só que essa busca por cobrança, por vingança, nada mais leva a ele não conseguir sair daquele processo, daquela situação, né? Exato. Então leva o quê? Mais dor, mais sofrimento, ele revive aquilo continuamente, né? Alimenta aquilo, vive, por isso chama obsessão, né? Está obsessionado com essa ideia. E daí é que vem todo esse processo que não consiste em afastar simplesmente ele. Exato. Né? Antes de você falar da sequência, Helena, queria, sobre aquela primeira parte que ele estava explicando, gostaria de algum adendo, sugerir alguma coisa? Não? Pensei que... Não. Bem, então, antes do Salinas continuar agora, então explicou o que é uma obsessão, como é que é o trabalho de desobsessão, que já começamos inclusive a conversar, né? Alguém de vocês gostaria de levantar algum ângulo sobre até aí? Tem uma pergunta. A Fernanda. A deformação espiritual, quando é de um obsessor, pode ser levada para uma próxima vida? Ou como aparência, ou como ele sentiu? Então... Dá uma repetida na pergunta, pode repetir mesmo, ou ela repetir. Se essa deformação pode ser levada para uma próxima vida do espírito. Tá. A deformação do espírito, do obsessor, né? Normalmente, o desequilíbrio, né, é o que levou a essas lesões do perispírito, né, do corpo espiritual da pessoa. Então, essas deformações, esses desequilíbrios, se não resolvidas no campo espiritual, pode vir a trazer certamente deformações, não como castigo, mas como uma situação que ele está, né, vivenciando naquele momento. Então, se esse processo de alguma forma não se resolve, certamente pode vir a trazer algum tipo de consequência. Às vezes não é uma deformação, às vezes é uma tendência, né, a certa fragilidade, a ter doença, desequilíbrio emocional, né, mental. Então, não é simplesmente uma deformação física. Hoje, nas nossas sociedades, existe o fenômeno da doença do século, né, que é a depressão, né? A depressão, basicamente, é uma consequência de visões, muitas vezes, de situações concretas, mas de formas de vivenciar aquelas situações, né? Então, essa forma de enxergar, às vezes, as situações tem a ver com uma história, tem a ver com como essa pessoa resolveu ou não situações no plano espiritual, né? Tem muito a ver com isso. Essa é uma pergunta bem interessante. Sim, seguimos então. Seguindo aqui, quais os tipos de trabalhadores e participantes? Desculpa, sobre a sessão de desobsessão, desculpa. Sobre a sessão de desobsessão, você queria colocar mais alguma coisa ou deu para dar uma ideia? Eu acho que deu. Depois vai na sequência, né? Vai surgir provavelmente, né? Então tá bom, tá certo. Vamos lá. Acho que encaminhamos o raciocínio, mas agora fugiu. Então, quais os tipos de trabalhadores em uma sessão? Certo. Até lembrei agora. Mas tudo bem. Vamos à pergunta. Primeiro, quem trabalha em sessão mediúnica são pessoas que já tiveram estudo, né, dentro de casas espíritas, estão bem familiarizados não somente com aspectos doutrinários do espiritismo, que já não passa, não tem questionamentos, né, sobre a doutrina espírita, no sentido de se há espírito ou não há espírito, se há comunicação ou não há comunicação. Primeiro já passaram normalmente por um estudo que foi analisando, foi debatendo, foi discutindo, foi indo a fundo nessas questões. Na sequência, há uma série de estudos que quem entra para trabalhar numa sessão mediúnica termina desenvolvendo estudos concretos sobre a mediunidade. Há uma necessidade de, além de conhecer
o contexto do trabalho mediúnico, ele conhece também a sua condição de trabalhar numa sessão mediúnica, a necessidade de autoconhecimento. Então a pessoa tem que ter uma consciência da sua realidade, do seu trabalho, na forma que vive, na forma que pensa, o impacto que tem o pensamento, porque basicamente uma sessão mediúnica e o contato com os espíritos acontece no campo mental. Então é necessário abrir literalmente a nossa mente para entender como aquilo funciona. Então basicamente quem trabalha em sessão mediúnica, o requisito fundamental é ter realmente bastante tempo de estudo, né, para se preparar para esse trabalho. Mesmo porque se a pessoa não tiver sanado aquelas dúvidas básicas, chega na sessão e ele baixa a frequência. Porque acontece um fenômeno, uma comunicação, a pessoa começa a questionar, mas será que é assim? Por que é assim? Foge da sintonia, porque cria-se uma corrente energética, uma corrente mental, um campo de vibração relativamente único, com modificações individuais, mas basicamente a energia é única. Se alguém fica fora daquele esquema, atrapalha. Então, por isso os cursos, para a pessoa já vai com todas aquelas informações básicas. No curso, sim, é para questionar bastante, para duvidar bastante. O curso é para isso, né? É dinâmico, né? Mas depois de sanado isso, aí sim, né? A pessoa já entra lá tranquila, já sabe como funciona direitinho as coisas. Tá? Exatamente. As reuniões de desobsessão, elas podem ser públicas? Tá. Mais uma vez, vamos ao modelo ICEF, tá, gente? Não é entrar em polêmica se tem outras situações, mas não podem ser públicas, né? Há recomendações, não somente do ICEF, a literatura é muito clara quanto a isso. A reunião mediúnica, inclusive definidas assim na literatura como uma reunião mediúnica séria, né? Ela requer, como o Ricardo colocou muito bem, a palavra sintonia. Então existe uma necessidade de haver uma sintonia com uma equipe espiritual que vem para trabalhar uma sintonia elevada, com amorosidade, com cuidado, digamos assim, com muita dedicação, né? E contando com uma equipe espiritual, uma equipe física, digamos assim, bem preparada e bem disposta. Quando essa reunião se abre a público, né, o público não tem compromisso com aquele momento, com aquela sintonia. É público, né? Então, certamente, as energias que cuidam de todo esse ambiente, que cuidam de todo esse trabalho, ficam certamente afetadas. Então, certamente não podem ser públicas as reuniões mediúnicas, vamos chamar de sérias, né? Dentro do que a literatura chama e que o ICEF adota nesse sentido. Tem uma pergunta da internet do Francisco da Giovana de Blumenau. Nosso amigo. Isso. A pessoa obsidiada precisa estar presente na reunião mediúnica para que seja resolvida a obsessão? Certo. Didática muito bem colocada. Né? Muito bem colocado. Nem deve estar presente. Estão ouvindo bem lá atrás? Não é. A pessoa obsediada é uma pessoa que, em princípio, né, está fragilizada. Segundo, há casos, há exceções. Né? Ninguém está livre, né, de processos obsessivos. O Chico Xavier, né, era vítima de processos obsessivos. O Divaldo Pereira Franco, né, ele volta e meia conta, né, as suas histórias e processos obsessivos que ele sofria. No Evangelho tem Jesus naquela situação que foi a chamada tentação no deserto, onde ele foi meditar e os obsessores foram lá tentar. Não conseguiram nada, evidentemente, mas foram tentar atrapalhar. Né? Então, todo mundo pode ser tentativa de vítima, né? Isso. Então,
imagine quem somos nós, né, para estar livres de processos obsessivos. Então, há casos, vamos às exceções primeiro, né? Um exemplo, um trabalhador da equipe, né, sofre um processo obsessivo, é possível, sim, né, e é atendido o caso dele. Nesse caso, que a pessoa está sintonizada com o grupo, com o trabalho, com a própria equipe espiritual, excepcionalmente e sob consulta, se a pessoa realmente está em condições, exposta, né, a participar do processo, pode-se abrir esse tipo de exceção. Até às vezes a própria espiritualidade encaminha uma entidade espiritual que está aderida, às vezes um parente, coisa parecida, que está aderido a um trabalhador ali, aproveita e traz. Aproveita, né? E traz e resolve. Mas né? Mesmo que a espiritualidade não traga, a gente pode, percebendo que um colega do grupo está em dificuldades, ou ele vem se manifestar uma dificuldade, a gente detecta que possa ser um processo obsessivo, então ele pode ser atendido no próprio grupo, quando ele já é um trabalhador antigo ali do grupo, né? Então são exceções, como você disse. São exceções. Né? Agora, como regra geral, né, não, a pessoa que sofre um processo obsessivo não deve estar presente na reunião de desobsessão, né? A reunião de desobsessão ocorre sem a pessoa estar presente, né? A equipe vai, tecnicamente se chama de desdobramento, né, até o local, o endereço, enfim, onde mora a pessoa, e faz o atendimento no campo astral, não na intimidade, no campo periférico, no campo mental da pessoa que está sendo atendida. A pessoa não está presente na reunião de desobsessão. Quando o Salinas falou em desdobramento, significa, para quem não está acostumado, na internet não conhece o termo, né? Então os médiuns saem fora do corpo, projetam-se e vão na casa que solicitou aquele atendimento, né? Um desdobramento astral, ou viagem astral, desprendimento, projeção, tem sinônimos, né? Até nós podíamos comentar, né, Salinas, por que não é bom o assistido estar presente? Bom, ele já deu uma pista interessante, porque a pessoa já está fragilizada. Agora, o obsessor, quando vê a pessoa presente ali, que ele vai ser atendido, ele usa de artifícios ou artimanhas para atingir a pessoa fragilizada, coisas que ele não pode fazer, nem tem condições, às vezes, de fazer, mas ele ameaça. Agora, você imagina, por exemplo, um jovem casal, uma pessoa que está com uma dificuldade, tem um neném em casa e tal, aí o espírito se comunica e diz, vou dar um susto neles, vou deixar eles, agora mesmo vou prejudicar. Chega assim, né? Você vai ver só o que eu vou fazer com o seu neném essa madrugada. Pô, imagina só, que pânico que não vai ficar entende? Não vai dormir, vai ter pesadelo, entende? Então não tem utilidade nenhuma a pessoa estar ali presente, né? É totalmente contraindicado. Outro fenômeno que acontece é no contato direto do obsessor com a pessoa presente. Por que essa pergunta é interessante, sabe? Porque, como disse o Salinas, esse é o modelo que o CEF adota. Há outros locais que adotam o critério de trazer a pessoa que tem um problema para o meio da sessão, faz até um círculo, bota lá no meio e tal. É um outro sistema que a gente não concorda. Primeiro, por isso que nós explicamos. Né? A pessoa está fragilizada, o obsessor vai falar diretamente com ela. E há teoricamente, quando a pessoa recebe aquele contato direto, uma descarga de adrenalina da glândula suprarrenal, uma violenta descarga de adrenalina, podendo dar até parada cardíaca. Certo? Você imagina o indivíduo chegar assim e falar diretamente pelo médium para ele, né? Entende? Na frente. Então isso dá um impacto enorme. Entende? Então não traz utilidade nenhuma. Agora, é show. É show. Infelizmente tem gente que gosta de show. Entende? A gente não gosta de show. Sim? Uma outra perguntinha. O processo obsessivo ele é igual para todo mundo ou ele tem graduações? Eu diria que nem um nem o outro, né? Não dá para catalogar assim, rotulado tão organizado assim. Cada caso é um caso. Cada história tem uma história. Então, a história pessoal que existe aí em cada um de vocês é uma história pessoal. Que tem cada dia uma vivência,
cada situação é diferente e íntima. Imagina a história que foi gerada através de outras experiências, de outras encarnações. Então, até didaticamente, né, Isso. pode se organizar, né, por gravidade, né, de obsessões, se são obsessões de ódio, são obsessões por, às vezes, excesso de amor, né, às vezes são obsessões do encarnado para o desencarnado, desencarnado para o encarnado, mas também existe do encarnado para o desencarnado, né, que às vezes ocorre que um ser querido, né, falece, né, desencarna, e quem está aqui, né, fica preso, né, as lembranças, a saudade, a tristeza, né, que vou fazer, como é que vou fazer assim a pessoa e tal, e lembrando, às vezes por anos, né, e o que ocorre nesses casos? Existe uma obsessão do encarnado com o desencarnado, né, que não deixa libertar, não deixa a pessoa se tratar, não deixa a pessoa se libertar dessa experiência, né, o desencarnado. Então, existem algumas classificações didáticas, né, mas cada história é uma história diferente. Agora é o seguinte, tem aquelas 3 gradações, né, de obsessão que, embora o que ele falou, concordamos plenamente, mas didaticamente, como você disse, né, tem 3 grupos, né? A obsessão simples, que é uma influência persistente de uma entidade sobre uma pessoa, né, considerando que seja de lá para cá, né? A obsessão simples. O segundo grau chama-se fascinação, onde a pessoa já está tão envolvida com o espírito que o que ela pensa que é pensamento dela já é pensamento do espírito, ela está bastante envolvida. E tem um terceiro grau que seria a chamada subjugação, que também é chamado de possessão, não na denominação espírita, mas em termos bíblicos fala possuído pelo demônio e tal, né? Então algumas pessoas chamam de possessão. A possessão ou subjugação é quando o indivíduo está completamente envolvido pelas energias do espírito obsessor. Se vê muito em manicômios, pessoas internadas, né? Então já estão bem envolvidas, completamente dominadas. Então são 3 graus, mas como disse Salinas, é didático, né? Cada caso é um caso, né? Há grupos mediúnicos que trabalham com casos direcionados, ao invés de deixarem aberto para os mentores espirituais encaminharem. O que pensam disso? É perfeitamente válido. Aqui no ICEF tem, não sei se todo mundo entende qual me parece que é o foco da pergunta, né? Mas um caso direcionado é o quê? Dentro de uma reunião se trata o caso de Joãozinho, fulano de tal, que tem uma determinada situação, né? Está triste, enfim, está passando por diversos problemas, e atrelado a essa situação existe um ou mais espíritos que estão participando desse processo obsessivo, e atendido todo esse entorno com base nesse caso. Então, quando se atende um caso, é um caso direcionado, se chama dessa forma, você atende o fulano de tal, mas no plano espiritual você está atendendo todo o entorno, encaminhando, direcionando, resolvendo histórias de muitos espíritos que estão vinculados a esse processo. O outro caso, né, é quando você não toma como base um caso físico, né, coloca a equipe à disposição da equipe espiritual para que dessa espiritualidade se encaminhem sofredores, espíritos que precisam de um consolo, de um encaminhamento, né? Então é válido qualquer um dos casos. No ICEF existem 5 grupos, né? Se eu não estou lembrado mal. Tem grupos que trabalham com casos direcionados, tem grupos que trabalham com se colocando à disposição, e tem mistos, né? Tem casos de grupos que deixam uma parte da reunião para a espiritualidade encaminhar e depois atendem um caso. Então, é perfeitamente válido. É uma interação com a equipe espiritual.
Quando se trabalha com caso direcionado, caso específico, o que torna bastante interessante e nós achamos bem proveitoso porque se tem um acompanhamento exato. Então a pessoa faz um atendimento fraterno, uma entrevista, dá um nome, se vê se o caso é de desobsessão ou não, e quando se faz sessão mediúnica, sem a pessoa presente, como já foi dito, né? Então a gente dá um nome, endereço e verifica toda a história e faz o desenrolar, o encaminhamento, como ele disse. Então a gente acompanha exatamente o começo, meio, fim, a resolução do problema. Porque quando se deixa aberto, porque muitos grupos trabalham diferente. Eu já participei em várias cidades, sessões mediúnicas, que o mentor vem, faz uma prece, comunica, dá uma orientação e sai, e eles ficam à disposição para um espírito em sofrimento se comunicar. Então vem um que morreu atropelado, vem um que morreu bêbado e tudo mais, então é encaminhado. É útil? É útil. Só que, às vezes, eles usam um caderno onde tem o nome de 50 pessoas, por exemplo, que colocaram pedindo ajuda. Então, se faz uma radiação para aquelas pessoas, mas você não sabe o que havia, como é que foi resolvido, como é que foi encaminhado. E aí a gente tem uma sequência, uma compreensão do problema. Nós temos aqui na nossa livraria o livro Desobsessão Estudo Prático, que é de minha autoria, que são casos aqui onde o Salinas participou, eu, a Helena e tal, onde tem os casos que ocorreram aqui. Só que com os nomes a gente troca para preservar, né? Então João vira Roberto, Maria vira Eulália e assim por diante, né? Então, quem é de Blumenau, botamos Joinville e assim por diante. Sim? Eu tenho uma dúvida que é a seguinte, é possível resolver essas desobsessões sem a necessidade de haver uma sessão mediúnica para isso? Por exemplo, os espíritos se organizarem no mundo espiritual e resolver isso no mundo espiritual mesmo, ou precisa ter essa intermediação das pessoas que estão aqui? Bem prática a pergunta. Pode? Esse é basicamente o motivo da existência de um grupo mediúnico. Por que existe um grupo mediúnico, afinal? A espiritualidade, né, num plano superior, eles têm fundamentalmente maior amorosidade. É uma vibração muito mais luminosa, muito mais leve do que aqueles que estão em processos mais densos, né? O que ocorre quando o espírito está numa situação mais densa, vingança, ódio, obsessão e tal? Essa espiritualidade de luz tenta e muitas vezes consegue realizar esses encaminhamentos, né? Por quê? Porque envolve com amorosidade, com luz, vai de alguma forma sensibilizando, né, as entidades nesse patamar. Vocês lembram, inclusive, o filme Nosso Lar, né, que está o livro Nosso Lar? O que acontece com o André Luiz? Ele é um espírito sofredor, está num plano espiritual, e em um dado momento os espíritos de luz se aproximam e resgatam ele. Então, volta e meia conseguem realizar esse tipo de resgate. Mas o que ocorre também no filme? A grande maioria fica lá, né? Se mantém presos àquelas situações. Então, qual a utilidade do grupo mediúnico? Nós temos uma massa muito mais densa do que qualquer entidade espiritual em qualquer situação densa. O nosso corpo é mais denso, é um corpo físico, né? Tem algum estudo aí, o Ricardo sabe bem essa história, mas que um perispírito, né? Uma experiência no momento de uma pessoa desencarnar, o corpo, quando o espírito sai do corpo, digamos assim, pesa, quanto era? 20 gramas a menos. Então, o que significa isso? Que o perispírito, o corpo espiritual, pesa em torno de umas 20 gramas. E nós temos, em média, aí, 70 quilos. Então, é uma massa muito mais densa. Quando essa massa densa se coloca em equipe, com a equipe espiritual de luz bem intencionada, a equipe espiritual passa a ter um recurso
para sensibilizar muito mais rapidamente, para agir muito mais rapidamente, inclusive para remover situações densas com muito mais facilidade. Então, a reunião mediúnica, né, é o recurso físico que a espiritualidade de luz tem para agir nessas áreas mais densas, né, com muita mais facilidade. Antes de passar lá para o Douglas, o microfone, até pode ir passando. Então, isso que o Salinas falou é bem interessante, e os espíritos, inclusive, falam o seguinte, que nós precisamos das ferramentas, entende? Nós somos as ferramentas, o grupo mediúnico é a ferramenta, né, sem o qual ele não tem como agir, torna difícil. Por quê? Um espírito de luz está no WW luz, entende? E o espírito obsessor está no WW outra coisa, entende? Então, são frequências tão diferentes que eles não conseguem ver os espíritos de luz, certo? Há referências, por exemplo, aqui no ICEF eu já presenciei, de espíritos reclamando que há 9 anos estava na espiritualidade sofrendo e a mãe dele nunca veio ajudá-lo. Reclamando, eu esperava que minha mãe viesse me ajudar. Depois a mãe se comunica por um outro médico, assim, meu filho, estou 9 anos do teu lado. Você não me vê, você não me ouve e não me sente. Entende? Porque era outra frequência de energia. Alguém está com o televisor ali, sintonizado no 7, que é aqui entre o 12. Não tem como. Não tem como. Né? Está em outra frequência. Então, por isso o trabalho de intermediação da energia que o grupo mediúnico fornece, faz a ponte de ligação, né? Pela nossa densidade física. Douglas? Nessa mesma lógica de desobsessão, eu gostaria de saber se há possibilidade de fazer autodesobsessão. Porque a gente sabe que a desobsessão também é um processo interno, né, do indivíduo. Mudança de comportamento, mudança de atitude, de pensamento e tal. Há essa possibilidade do indivíduo encarnado estar sendo obsediado e fazer por livre e espontânea vontade ele próprio conseguir fazer isso? Com certeza. O Espiritismo fala bastante disso quando fala da reforma íntima, né? A reforma íntima nada mais é do que se reformular os pensamentos, fazer uma reformulação mental, renovar atitudes, né? Aquilo que às vezes desperta orgulho, né? O egoísmo, né? Isso aqui é meu, né? De repente mudar para uma atitude caridosa, né? Experimenta mudanças que certamente resolvem muitas vezes processos obsessivos. Agora, o que acontece? É difícil, né? Muitas vezes a reforma íntima leva uma vida inteira para você mudar um pouquinho pequenas atitudes, que já são grandes renovações, grandes revoluções internas, né? Então, é um trabalho dinâmico. Um trabalho de desobsessão também não vai resolver digamos assim, toda a situação da pessoa, se a pessoa também permanecer com as mesmas atitudes que levaram a esse processo, né? Porque o processo obsessivo, muitas vezes a gente vê a pessoa como vítima, que isso é uma questão importante também. A pessoa não é somente, não tem um papel passivo no processo obsessivo. Então, requer realmente de mudanças, né? O trabalho dessa obsessão, ele clareia, ele mostra, ele oportuniza um momento de luz, né, que vai servir de base, muito provavelmente, para as mudanças necessárias. Então, é realmente dinâmico. Agora, é possível a pessoa se descobrir, se modificar? Claro, é perfeitamente possível. Estão todas as ferramentas. É bem mais difícil, mas é possível, sim. Uma pergunta da internet do Carlos Lopes, de Minas Gerais. Opa. O ICEF já tratou de casos de obsessão de encarnado para encarnado fora do corpo físico? Eu vi o professor Carlos Bernardo Loureiro falando de casos assim. Anteontem. Anteontem. Então Anteontem. Então, a obsessão de encarnado para encarnado fora do corpo Certo, físico. perfeito.
seria uma coisa assim, só para entender melhor assim, o que significa isso, né? Alguém que, através do pensamento, através de sonhos, através de fixações, por convicções, muitas vezes, quer, de alguma forma, influenciar outra pessoa, um parente, um amigo, alguém. Uma coisa assim, né? Até fazer trabalhos por encargos, etc., né? Para mudar outras pessoas. Ajeitar um pouquinho para cima. Desculpa. Então, isso que o Stalin está falando, então, por exemplo, uma senhora que frequenta um determinado grupo mediúnico, uma determinada cidade, tá? Ela nos relatou o fato que o pai dela não aceitava que ela participasse, trabalhasse como médium, trabalhasse em um grupo mediúnico, etc. E ele estava muito indignado com isso. E ela tinha pesadelos com ele. À noite ele aparecia, ela não dormia, acordava, ele brigando com ela e tal. E numa sessão mediúnica ele apareceu, se comunicou através de um médium, né, e muito aborrecido com ela. Então foi feito todo um trabalho de desobsessão, né, de um espírito encarnado, quer dizer, o pai dela, fora do corpo, projetado, se comunicou mediunicamente, né, e foi conversado com ele e encaminhado. Então, bem um exemplo. Né? Bem recente. bem recente. O que é um médium de sustentação? Qual a sua importância? Certo. Às vezes tem situações que parece que grupo mediúnico só trabalha médium de manifestação de fenômenos físicos e na verdade o grupo mediúnico é uma equipe, né, com vários papéis. Então o médium de sustentação é alguém que não tem uma mediunidade ostensiva, né, não dá comunicação, não escreve, enfim, ele está aparentemente sem fazer nada, vamos dizer assim, mas de fato está, né? Como o Ricardo falou, existe uma sintonia, né, que se movimenta através de todo o trabalho, através dessa equipe. Então o médium de sustentação nada mais é do que o fio, né, que contém todo esse trabalho mediúnico. Enquanto o médium se desdobra, vai, comunica, etc., literalmente o meio de sustentação tem a energia para manter o pé no chão, né? Então é muito útil e é necessário, não existe um grupo mediúnico só com médios de... Nem é bom. Não existe, não pode. Nem é bom. É bom que haja até intercalado, mais ou menos, aproximadamente, entre um médium e outro, alguém de sustentação. Não é uma coisa assim extremamente rigorosa, mas mais ou menos essa é a ideia. A distribuição, né? A distribuição no grupo, nós, por exemplo, não usamos mesa. No nosso grupo, que eu e ele trabalhamos, nós não usamos mesa. São as cadeiras em círculo, porque existe, inclusive, aquela ideia de que vocês têm mesa mediúnica na casa de vocês, a gente usa o termo, né? Em vez de grupo mediúnico, mesa mediúnica. Tá? Por exemplo, Francisco e a Giovana, que está em Blumenau, lá deve estar assistindo a gente, né? Lá alguns centros, quando conversam comigo, eles falam, nós estamos com vontade e tal, vocês têm, como é que é a mesa mediúnica de vocês? Não, nós não temos nem mesa. O grupo mediúnico é sem mesa. Então o pessoal fica, às vezes, assim, estranhando, né? Não há necessidade. Pode ter mesa, mas pode não ter. Pode ter uma prancheta para escrever, psicografar, ou uma cadeira com apoio lateral. A gente até evita a mesa porque causa aquela lenda, mesa com toalha branca, com flor no meio. Tá? Não é necessário nada disso. Também não há nenhum problema de colocar a mesa com toalha branca, verde, azul, cor-de-rosa. Não há nenhum problema. Acabar com essa história de mesa branca, né? Muita gente fala sessão de mesa branca. De mesa branca. Então a gente não bota nem mesa para evitar essa confusão. Mas o que nós estávamos falando? Então, quais seriam os requisitos para se montar um grupo de desobsessão? Como é que é? Desculpa. Quais seriam os requisitos para se montar um grupo de desobsessão? Certo. Então, primeiro, fundamentalmente, como tudo, né, querer. Né? Querer e ter uma equipe de pessoas preparadas. Preparadas com estudo, enfim. Basicamente, existe uma composição
que deve funcionar dentro de uma casa espírita, né? Não é bom fazer reunião mediúnica fora de uma... assim, nós chamamos casa espírita, tem outros centros umbanda e tal, que tem reunião mediúnica também. Não é esse o ponto, mas a casa espírita, em princípio, dentro de uma reunião mediúnica, ela tem uma sintonia que é adequada para o trabalho com espíritos, né? Por que é adequada? Porque dentro de uma casa espírita, você não tem outras atividades que tipo assistir futebol, tomar bebida alcoólica, enfim, que baixam a vibração. Existe uma vibração contínua dentro de um trabalho de um templo, dentro de um trabalho, né, que a gente não gosta muito dessa expressão, mas dentro de um trabalho em equipe com a espiritualidade. Já, por exemplo, a nossa casa, né, nós podemos ter uma vida bem regrada, residência, né? Uhum. Nossa casa particular não é um lugar onde a gente continuamente esteja ligado com a espiritualidade de luz. A gente tem discussões, a gente tem problemas, a gente tem momentos em que a nossa vibração cai, né? E isso faz parte da nossa vida. Então, isso não é interessante uma reunião mediúnica acontecer fora da casa espírita. Então, só esse além parênteses, do que, né? A reunião mediúnica, por exemplo, de desobsessão na residência, acaba atraindo uma série de entidades espirituais que podem eventualmente ficar algum resíduo lá. Então, não é um local realmente adequado. Isso. Também por isso. Então, uma questão, o local. Então, casa espírita. Primeiro requisito. Segundo, um grupo com gente preparada, que tem estudo dentro do conceito de mediunidade. Nós temos aqui estudos de Cohen, vários anos de Cohen, para chegar a preparar pessoas para trabalhar em grupo mediúnico. Feito esse adendo, tem que haver basicamente uma equipe com um coordenador, médiuns de sustentação, médiuns com capacidade de dar passagem transe psicofônico ou psicografia, dar algum tipo de comunicação com a espiritualidade. E alguém que coordene. Isso, coordenador. Ah, tá bom. E tal. Basicamente isso. À vontade para os questionamentos, hein, pessoal? Uma pergunta... Ela ali tem uma perguntinha, desculpa. Uma informação. Então, não é recomendável ministrar passe fora da casa espírita? Ou é possível ir a um hospital e ministrar passe? Qual a orientação? Perfeito, ótimo. Excelente exemplo. De maneira geral, não é bom ministrar passes fora da casa espírita. Quando? Né? Não há uma ligação, né, daquele trabalho de passes com um trabalho no contexto da casa espírita. Você tocou um assunto que até é bem interessante. Um hospital, a nossa casa, às vezes a gente tem um familiar, pai, mãe, filhinho, né, com alguma doença, nós podemos dar um passe, né, que é um passe de pai para filho, de irmão para irmã, enfim, que tem uma finalidade amorosa, atender uma situação pontual dentro de uma esfera, digamos assim, de amorosidade já estabelecida, né? Um hospital é perfeitamente válido, né? Desde que quem vai ministrar o passe tenha recurso, tenha uma conexão com um trabalho, por exemplo, em casa espírita, né? Quando você leva o trabalho de passes a um hospital, a um orfanato, enfim, leva para um estabelecimento, um presídio, né? Leva para um estabelecimento já meio que combinando com a espiritualidade que esse trabalho vai acontecer dessa forma, então há de fato uma proteção que se estende desde a casa espírita até esse ponto, né? Por que se diz genericamente não é bom dar passes fora da casa espírita? Quando não é combinado com a espiritualidade.
Quando você sai dando passos, é o primeiro que aparece pela frente, né? E não tem uma organização, você se expõe a uma troca de energias num ambiente não preparado. Isso equivale a um médico fazer cirurgia em uma sala de aula no colégio, que não tem o preparo, não há necessidade de ser dessa forma, né? Certo? Okay. Tem uma pergunta de Blumenau, que é o seguinte: pode-se resolver uma desobsessão em única reunião, ou isso depende da gravidade da obsessão? Podemos resolver definitivamente o assunto, ou isso é subjetivo? Depende do obsidiado? Certo. Pode. De fato, muitos trabalhos de desobsessão tem dois aspectos, na verdade, essa pergunta, né? Mas, primeiro, se pode se resolver numa única reunião, sim, pode sim. Às vezes, pela complexidade, pelas características do processo, está muito concentrado numa única situação. Então, você atende aquela situação, resolve aquilo e tira, né, tudo que havia de compromisso com aquele mal-estar. Então, pode sim, de fato, muitas reuniões, numa única reunião, termina se resolvendo uma determinada situação de desobsessão. Isso é bem comum, aliás. O outro aspecto, como é que era? Podemos resolver definitivamente o assunto, ou isso é subjetivo? Certo, nós não resolvemos nada, né? No fundo, o que se resolve é um encaminhamento que o espírito obsessor, antes de mais nada, aceita, né? Nós temos uma conversa com ele, como bem explicou o Ricardo, mostrando outros lados do que ele está vivenciando. Olha como está se deformando, olha como aquele processo está te prejudicando, olha quanto está te afastando daquilo que tu busca, que é a felicidade. Vamos mostrando outros ângulos, né? E ele aceita, em primeiro momento, aquele encaminhamento, né? Terminar com aquilo, isso realmente está trazendo dor, e se encaminha e aceita um tratamento diferente. Quanto a pessoa encarnada, né, mais uma vez, o processo obsessivo, ele não ocorre, né, de uma forma passiva. Quem é vítima de obsessão, fundamentalmente, houve uma abertura para essa obsessão acontecer. Um exemplo. Eu sou uma pessoa orgulhosa, né? Eu não aceito, né, determinadas situações. E eu fico furioso quando, sei lá, alguém me provoca, né? Me tira do sério, né? Eu sei que ninguém passa por isso aqui, mas estou dando apenas um exemplo, né? Então, fico fora do sério. O que acontece naquela hora de raiva? Abro as portas. Para quê? Para maus pensamentos, ataque cardíaco, mal-estar do estômago. E do ponto de vista espiritual, estou abrindo um campo para me sintonizar com aquele que, vou acompanhar aquele lá que está numa sintonia que é comum. E muitas vezes, olha quem está lá, o Salinas. Encontrei. Era aquele cara orgulhoso que não aceitava. Encontrei. Eu abri o campo para essa obsessão me encontrar. Então, não é uma atitude passiva. É justamente essa atitude de revolta, aquela atitude de baixar a guarda, que abriu o campo para a obsessão. Então, o que o trabalho desse obsessivo produz? Primeiro, o encaminhamento daquela entidade que estava ali me prejudicando. Agora, essa entidade foi encaminhada, agora vai rumo à sua felicidade. Agora, se eu não mudo a minha atitude e continuo me revoltando, na primeira contrariedade que ocorra, vai acontecer a mesma coisa. Então, aí entra a questão da reforma íntima. Aí entra a questão de modificar o quê? As minhas reações. Porque o mundo não vai mudar, o mundo sempre vai propor situações
complexas, adversas, situações que a gente não gosta, né? E são essas posturas que, sendo modificadas, vão impedir outros processos obsessivos entrarem, né? Então, resolve de forma definitiva? Não, né? Resolve aquela situação, com certeza. Aquilo lá, com aquela entidade que se vinculou, já felizmente não vai participar mais da vida de nenhum dos dois. Mas futuros processos não vão ser resolvidos por aquela reunião apenas. Exato. Está muito bem colocado. Mais uma? Vamos lá. Eu vou fazer duas. Vou fazer duas porque elas dá para fazer. Qual o número de integrantes em um grupo de desobsessão? Tá. E quem deve coordenar um grupo de desobsessão? Certo. O número tem mais ou menos o número mínimo, o número máximo, né? Que o grupo mediúnico de desobsessão se recomenda ter. Não menos de 6 pessoas, né? Que é um número que permite um trabalho entre médiuns de sustentação, meios de comunicação, coordenador, permite um trabalho organizado, e não mais de 12, 14 pessoas dentro desse mesmo grupo. Mais gente, maior quantidade pode complicar a manutenção dessa energia necessária para um trabalho organizado. Número mínimo e máximo, qual era a outra pergunta? Outra questão? O coordenador. O coordenador é interessante. Eu coordeno um grupo, mas nunca me considerei apto, né, a coordenar o grupo, né? Quando veio essa missão, foi uma surpresa para mim. Mas a literatura diz, e mais ou menos isso Quando ajuda. o trabalhador está pronto, o trabalho aparece. Aparece, né? Mas o que basicamente é necessário, além do estudo, entendimento e tal, uma questão que às vezes se tenta, tem médiuns que dão passagem psicofônica, né? Que coordenam grupos, e essa é uma recomendação que existe nesse sentido, que não seja certamente um médium de comunicação o coordenador, uma questão negativa no caso, né? Por quê? Porque quem dá passagem, né, quem coordena o grupo, normalmente é quem mais dialoga com os espíritos durante a sessão. Então, uma pessoa tem que ter uma certa autonomia para não se conectar, para não ser ela a pessoa que dá essa passagem. Então, é importante que o coordenador, entre outras coisas, não seja um dos médiuns de passagem. Como atributos, como características, é uma pessoa que tem que ter um certo equilíbrio na hora de conduzir um diálogo, ter uma condição de ter empatia com o espírito que está se comunicando, tentar ser uma pessoa que tenha a condição de se colocar na situação do outro, né? Entender a história do espírito que está se comunicando. Porque, de alguma forma, isso é necessário para você conversar, porque essa conversa é uma conversa, você não está doutrinando, ensinando a Bíblia ou dando uma lição de moral. Muito pelo contrário, você está numa situação de entender o lado daquele espírito obsessor que tem seus motivos para querer se vingar e que tem seus motivos para estar ali. E você não pode simplesmente conversar com ele para ele se afastar da situação. Você tem que amparar ele, né? O Divaldo diz muito bem que o obsessor de hoje, né, a vítima de hoje, é o algoz do passado, né? Então, quem está hoje obsediando, ele é uma vítima, né? Então, você precisa conversar com ele com esse entendimento, com esse carinho, né? Para poder conduzir melhor um diálogo, de uma forma aproximada. Então, é basicamente o coordenador, né?
tem que ser um bom, sei lá, um bom conversador, um bom, até meio que, não é psicólogo, porque não chega a ser psicólogo, tem que ter essa capacidade de conversar, se colocando muito bem no lugar do outro. Um ouvinte, bom ouvinte, orientador, né? Exato. Foi mencionado aqui a questão das pessoas que ficam na sustentação, e várias pessoas, sabe, Salinas, me colocaram o seguinte, que, pois é, eu fico na sustentação do meu trabalho mediúnico, só que eu trabalho começa às 8 horas, termina às 10 horas, eu fico 2 horas sem falar ali, fico em silêncio o tempo todo, concentrado, eu me canso, o pensamento desvia e eu, de repente, até durmo e tal. Aí alguém diz, não, você dormiu, mas você está trabalhando desdobrado mediunicamente. Às vezes está dormindo mesmo, sabe? Nem sempre está trabalhando, não. Então, esse é um detalhe importante. Para nós evitarmos isso, tanto no nosso grupo que eu coordeno, que ele me ajuda bastante, e no grupo que ele coordena, nós temos o hábito de o pessoal que está na sustentação participar, conversa com essa entidade. Entende? Depois de algum tempo frequentando, a pessoa vai pegando o jeito de conversar, né? Conversa com essa entidade, ou então faz uma irradiação para esse espírito que está em dificuldade, ou faz uma irradiação para a casa dele, ou seja, faz o indivíduo participar. Então a gente não deixa o indivíduo ficar 2 horas parado ali, quieto, com risco inclusive de dormir. Porque isso é um risco que acontece e como eu participo de sessão mediúnica desde os 14, 15 anos, eu vi muitas coisas assim, gente falando assim, né? Inclusive, quando eu era jovem, eu tinha que ficar de boca calada, né? Quando eu era pequenininho, né? E tinha que fazer uma força para não dormir nada. Então, isso aí eu aprendi com a vivência mesmo, né? Bem, mas continuando. Qual o vestuário adequado? Recomenda-se uniformes, roupas brancas? De maneira alguma. Não tem necessidade de uniformes, né? Nada próximo disso. Tem que estar confortável, se faz calor, uma roupa tranquila, se faz frio, é a roupa do dia a dia, nenhuma regra nesse sentido. E a sala deve ser exclusiva? Tem que ser uma sala de uma casa mediúnica, de um centro espírita, desculpa. Exclusiva só para trabalho mediúnico, não. Aqui na sala que se trabalha com o trabalho mediúnico, pode ter passe, pode ter radiação, podem estar os jovens um dia, imagina, tem as melhores energias possíveis. Então não tem necessidade de ser exclusiva. É importante que seja, mais uma vez, na casa espírita. É válido o uso de música de fundo? E que tipo? Música? De fundo, assim, uma música na reunião? É válido, nós gostamos. Essa é uma prática que nós gostamos muito de colocar uma música suave, tênue, muito calma, música alguém comentou que era de reiki, né? São músicas relaxamento, sons da natureza. Né? Natureza, maravilhoso. Como se usa no passe também, né? Mesma música do passe, até acho que o mesmo CD, se não estou enganado, né? É um tipo de música de muita calma. Não há obrigação de usar, mas nós gostamos de usar. Gostamos. Fernanda, queres? A sessão mediúnica ela é só para desobsessão? Boa. É exclusivamente para esse trabalho? Não, depende do grupo, né? Como foi falado aqui, tem casos que o grupo mediúnico recebe casos, né, enviados pela espiritualidade, né, e atende casos de sofredores. Se a reunião mediúnica tem a utilidade de atender casos de sofredores, né? Então, ou de desobsessão, ou de encaminhamentos. Encaminhamento, como o Ricardo explicou, alguém que faleceu num acidente, não aceita, que não sabe onde está e quer voltar e tal. Então, se explica, olha, fica tranquilo, toma um copo de água, se mentaliza assim, um atendimento para ele, facilita a aproximação de enfermeiros, enfim, alguma entidade que ele também vai identificar e reconhecer para haver um encaminhamento. Então, não necessariamente é desobsessão,
Então, mas tem utilidade de auxiliar entidades desencarnadas em sofrimento. Porque nesse exemplo que ele citou, por exemplo, alguém que desencarnou num acidente de trânsito, ou alguém que desencarnou bêbado ou com uso de droga, coisa parecida, ele não estava obsediando ninguém, pelo menos em princípio. Simplesmente o carro bateu e ele desencarnou. Então, às vezes, ele é levado para uma sessão mediúnica porque ele não tem condições de ver, como foi explicado, os espíritos de luz, os espíritos de outra frequência vibratória. Então, eles são encaminhados para uma sessão dessa que se põe aberta para atender essas entidades, mas ele não está obsediando ninguém. Não é um obsessor, é um sofredor, como tu falou, né? Então também tem essa finalidade. Algumas sessões mediúnicas trabalham só assim, outras dividem uma parte de caso, outra parte assim, né? Esclarecimento e encaminhamento, né? Isso, muito bem lembrado. Esclarecimento e encaminhamento. Como se abre uma sessão mediúnica? Ou seja, como ela se inicia? Precisa que se faça o Pai Nosso, uma Ave Maria? Como é que é? Sessão mediúnica tem 3 momentos, de maneira geral, né? Abertura, nenhuma prece em centro espírita tem uma fórmula, né? Pai Nosso, Ave Maria e tal, nada contra, mas não há uma obrigatoriedade no sentido de rezar, vamos dizer assim, algum tipo de oração em particular, específica. A recomendação, e o ICEF de alguma forma trabalha nesse sentido, é que as orações, né, as preces sejam espontâneas, sejam palavras nossas, né? Aquilo que vem do nosso pensamento, do nosso coração, aquilo que flui. A ideia é que flua naturalmente. Por quê? Porque é uma forma até de facilitar a nossa conexão. Não que seja o caso, mas às vezes você corre o risco, quando você decora uma oração, e você estar repetindo sem estar necessariamente conectado, né? Emocionalmente, intensamente com aquilo. Quando você produz as palavras, quando você diz aquilo, você está conectado com aquilo que está produzindo. Então, esse é o motivo essencial para as preces serem espontâneas. Então, tem um momento de abertura, que é uma prece, é uma conexão com a equipe espiritual, é um momento em que o grupo mediúnico se coloca em contato e viaja a cenários do plano astral elevados, no caso, lugares da natureza, ICEF astral, como a gente identifica em alguns casos, né? São lugares de conexão da equipe espiritual com a equipe mediúnica. Então, esse primeiro momento são alguns minutos que destinamos a essa conexão. Começa o trabalho em si, né, que vem a desobsessão, enfim, todo o trabalho de tratamento aos sofredores, termina esse processo e há um encerramento, onde novamente a equipe se coloca novamente em contato com a equipe espiritual de luz, com os cenários, para até repor energias, que é uma questão importante para a equipe sair bem, sair inteira, né? Sair com bem-estar. Você sai de uma sessão de desobsessão não com esse último momento na memória. Você sai, o último momento, a conexão com a equipe espiritual. Então, esses são os 3 momentos principais de uma reunião de desobsessão. Da internet, alguma questão? Isso. Nós já estamos no final da reunião, né? Já falta 1 minuto só. Tem um recadinho do Carlos Lopes, de Minas Gerais. Um abraço ao Carlos Salinas. Eu gostaria de saber como é o movimento espírita na Argentina. Eu também. Na verdade, não tenho muita informação, né? Eu recentemente fui a Buenos Aires e estive visitando a Confederação Espiritista Argentina, né, que é o equivalente à FEB, né, na Argentina.
Então, é um movimento pequeno, né? Para minha grata surpresa, é um movimento que está muito bem informado, tem muita literatura, tem muito contato com a FEB. Volta e meia, o Divaldo tem ido lá, enfim, vários trabalhadores espíritas brasileiros têm ido lá na Argentina, então o intercâmbio é muito grande, eles vêm muito para cá. Então há um processo muito grande de intercâmbio. Os conceitos são os mesmos, né? Eu caí de surpresa, na verdade, para ver como é que era uma reunião lá e me encontrei muito bem. Assim, foi os valores são os mesmos, a filosofia, o que se ensina, né, está na mesma linha. Então, é um movimento que tende a se firmar e crescer, enquanto está na sementinha, né? E em volume não é tão grande quanto o brasileiro, né? Não. Bom, o Brasil tem o maior assim, movimento espírita no É que nem a seleção brasileira e a Argentina? Não. Bem diferente. Muito bem. Então, meus queridos amigos, nós, em função da gente da hora, eu quero avisar que na semana que vem o Salinas vai continuar. Pode ser, né, Salinas? Vai continuar. Porque o Mário Santiago, que ia fazer a reunião próxima, ele está com probleminha de saúde, então nós vamos pedir para o Salinas dar continuidade ao tema de hoje, mesmo porque há outras perguntas que foram feitas, ali estão anotadas, e que temos oportunidade de dar continuidade. E vocês vão pensando no que questionar também para tornar bem dinâmica a nossa reunião também, né? Então, agradecendo ao nosso companheiro de trabalho, agradecendo também a equipe de luz, que despejou sobre todos nós as melhores energias, né? As pétalas de flores coloridas, perfumadas, que energeticamente foram depositadas sobre cada um de nós. Que possamos sentir no alto das nossas cabeças, no chakra coronário, uma luz azul, suave, agradável, que penetra em nosso ser, distribui-se, aprofunda-se em nossa estrutura, inundando-nos de luz, nos conectando com essa equipe amiga que nos ampara e que nos acompanha. E assim, energizados, agradecidos, felizes por mais essa oportunidade, encerramos mais uma reunião do ICEF. Até a próxima semana.